Abordando um pouco esse ponto, mas tratando até do próprio ambiente de trabalho e de profissional do Gilberto, né? Está ligado à Escola Superior de Guerra, e é interessante como no ano de 2017 o Brasil encerra uma atuação, né, as Forças Armadas Brasileiras, no Haiti, em que na verdade também era uma aplicação, né, um uso de Forças Armadas dentro de um ambiente civil urbano, praticamente. Então eu gostaria que você abordasse tanto esse tema, né, da transformação da guerra, do elemento camaleônico, e também o caso no Brasil, né, especificamente, até no Rio de Janeiro recentemente, agora também a presença, não só recentemente, mas nos últimos anos, né, a constante presença de Forças Armadas fazendo policiamento ou participação né, do Ministério da Defesa, desses instrumentos que seriam em tese apenas para a guerra, mas trabalhando, né, tendo essa expertise do Haiti e tendo também essas atuações no Rio de Janeiro e outras partes do Brasil para defesa no âmbito civil urbano. Na verdade, as tropas fazem a garantia da lei e da ordem, né? Isso é uma questão importante. Mas Pedro trocou uma questão considerei muito relevante. Quem é o inimigo, né? Nessa guerra, como identificar? Quem é o inimigo? Então, eu vou entrar numa comunidade e saber quem é o inimigo, uma comunidade onde a maioria são pessoas boas. Como vou identificar essa pessoa? Como o meu exército foi preparado para a guerra convencional, como a nossa polícia, que também é militarizada, foi preparada para um confronto operacional, que eu identifico o meu inimigo pelo uniforme, identifico o meu inimigo pelo acordo que eu posso fazer com ele, ou pelo contato que eu posso fazer com ele, pela equanimidade de armamento e tudo. Eu tenho numa comunidade ou numa área vulneravelmente social vulnerável, pessoas que são trabalhadoras e pessoas que estão armadas que podem me matar. Aí a gente tem uma discussão interessante. Para o soldado, para o elemento da polícia civil, polícia militar ou até do exército que está na frente de batalha, ele não consegue identificar como não uma guerra. Ele está numa guerra, porque ele corre um risco muito grande ali. Mas o Pedro falou uma coisa, é muito mais violento, talvez, do que uma guerra. Porque os princípios norteadores da guerra, ou até do cavalheirismo entre forças armadas, não existem. Então é muito mais violento, é muito mais desgastante. E nessa guerra, nesse conflito armado que nós estamos tendo no Brasil, esse conflito urbano é muito grande, o Fora das Montanhas mostra bastante isso, né, o livro não traduzido para o português. E outro livro que eu gosto muito, que se pode baixar na internet, é Guerra Além dos Limites, que ele fala assim, quem é o combatente hoje em dia? A polícia no Rio está começando a mudar seu estilo de uniforme, a sua própria camuflagem para poder atuar na comunidade, para se tornar mais invisível no confronto. O outro lado do tráfico acaba fazendo guaritas e fazendo estratégias de insurgência e lendo e aprendendo até algum tempo atrás com imigrantes que eram guerrilheiros. Hoje em dia eles fazem barricadas, eles fazem esconderijos, fazem pontos de tiro. E esse tipo de conflito está se tornando extremamente cruel, porque eu acabo matando muitos inocentes todo dia, mas acabo também deixando o policial numa situação totalmente vulnerável também. Porque do meu lado eu vejo que o policial que sobe armado, ele é um visível. No Rio de Janeiro, com a polícia uniforme azul, ele é muito mais visível ainda, contra pessoas que estão praticamente com roupas normais. E como eu falei outra vez, se ele largar o fuzil, você não vai identificar que ele é um criminoso. Então, a experiência do Haiti para o Exército, existem vários livros, foi extremamente interessante.
também não era contra o inimigo, está mantendo a ordem contra a gangue naquela região e mantendo a estabilidade do Haiti. O Exército vem socorrer as polícias aqui, a gente vê isso constantemente, mas eu penso que a gente não pode identificar como uma guerra. A comunidade não está meu inimigo. E, na verdade, eu tenho uma coisa mais séria. O soldado pode ter parente na comunidade que ele está lutando. E isso coloca a mentalidade do homem que está na frente da luta, armado numa comunidade que as pessoas podem conhecer ele, que as pessoas podem ser meus parentes, que pode ser minha namorada, e eu entrando em conflito com essas pessoas. Também isso é se pensar. Não é fácil resolver a questão dessa segurança pública aqui no Rio de Janeiro. O artigo do Pedro eu achei excelente, eu mesmo divulguei para várias pessoas. Não é fácil, mas cada vez mais ele está sendo mais violento do que uma guerra, justamente por causa disso. E as constantes mortes de policiais que acabam fazendo bico, acabam trabalhando e sendo atacados, sendo reconhecidos e sendo mortos, também é um fator que deve ser considerado e estudado. É tanto que uma das medidas talvez de mais alto impacto, né, segundo a literatura especializada para superar esse problema dessas facções que transitam, né, no caso de cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, mas aqui no caso especial, é um tal do policiamento comunitário, né? Ou seja, assim como se o bandido, né, se as facções fazem esse trabalho de invisibilidade, é a polícia fazer esse trabalho de invisibilidade, ou melhor, de invisibilidade mas no sentido positivo, né? Você ter uma relação mais horizontal com o próprio morador e aí também todo um caráter, como o raciocínio ele acaba sendo um raciocínio de guerra, ele acaba sendo um raciocínio de combate. Se ele é um raciocínio de combate, o que vale mais é a repressão e o conflito. Por isso que é mais difícil, às vezes até colegas, né, das polícias reclamam como é mais difícil você justificar o policiamento, por exemplo, nas ruas. Aquela coisa do policial cidadão, né, de andando. Um ponto central, e tem a ver com o que o Gilberto estava falando, é que essa política repressiva, ela está levando ao aumento da violência e está expondo a vida de todo mundo. As perdas são para todos. Estão morrendo civis, estão morrendo policiais, estão morrendo pessoas que não têm relação nenhuma com esse conflito, trabalhadores, crianças, mulheres. É gravíssimo isso, quando se adota uma estratégia de guerra dentro de uma comunidade que tem sua maioria de pessoas de bem, de trabalhadores, de mulheres, crianças. Então tem que mudar a estratégia repressiva, porque ela tá expondo o próprio policial. O Gilberto lembra muito bem, o policial ele mostra seu armamento, ele luta com uniformes, ele é totalmente visível e dentro daquela comunidade ele é muito vulnerável. Então isso é um problema grave que expõe, na verdade, a própria força do Estado. Claro. A soberania do Estado também fica em risco quando o seu agente de segurança está numa situação de fragilidade, de vulnerabilidade tão grande. Então isso é muito preocupante o momento que a gente está vivendo. Vou fazer um corte na sua fala assim. E uma coisa que a gente acaba vendo, porque nós estamos também vivendo um conflito armado mediático. A partir do momento da grande quantidade de celulares que possam filmar com muita facilidade, nós estamos vivendo, de certa forma, uma coisa boa, que a gente acaba tendo denúncia, mas de certa forma você está expondo e muito o trabalho do policial. Está expondo muito uma ação de inteligência. E está expondo muito esse conflito armado, mas como o tráfico tem uma lei própria mais cruel na comunidade, filmagens de ação do tráfico não aparecem tanto quanto a filmagem da ação legal do policial. Mesmo que sejam produzidos. Mesmo Porque que é claro produzidos, que... mas vai ser identificado e vai ser, talvez, julgado pela lei do tráfico. Claro. Quem filma mesmo que tenham filmagens de propaganda do tráfico. Filmagem de... Claro que você não vai ver os rostos das pessoas e tudo isso, mas filmagem que... num jeito um pouco parecido das organizações terroristas ou mesmo dos grupos rebeldes nas guerras civis da Síria, da Líbia, é claro que mesmo os traficantes vão utilizar a tecnologia
e as plataformas como o YouTube, por exemplo, as mais simples, para fazer propaganda dos comandos e da sua identidade de facção. E por outro lado, ele pode fazer uma contra-inteligência, uma contra-propaganda, e se acontece de uma forma real, a gente acaba vendo nas redes sociais, ação policial. Então a ação negativa policial acaba sendo filmada, porque ele é o visível. O grande questão, não que ele esteja agindo certo ou errado, mas a grande questão é que nessa guerra irregular, nessa conflito que a gente possa chamar não de guerra, né? O policial é o visível. O policial é o visível. As nossas divisas, nossos policiais são amarelas com uniforme azul. Quer dizer, ele chama muita atenção nesse conflito e ele é filmado constantemente e é colocado na mídia. É claro que o policial é julgado bastante duramente, porque e aí, tem que respeitar os direitos humanos e todas as leis da Constituição brasileira. Está correto. Claro. Mas, no entanto, isso acaba a mesma coisa com o traficante, claro. Porque o traficante, ele acaba usando também a grande estrutura do Estado para fazer uma propaganda de contra-inteligência contra o policial. Olha como eles agem, olha como eles são ruins. E sabemos que existem incursões constantes em comunidades que nem todos agem daquela maneira. Existem que agem corretamente e os pontos negativos acabam sendo expostos. Eu acho que tem uma carência muito grande da inteligência. Porque quando se anuncia um plano de segurança falando em guerra ao tráfico, e se pensa onde está localizado esse comércio ilegal, em meio a crianças e escolas, dentro de uma estrutura labiríntica, totalmente populosa, se tem um problema gravíssimo, mais grave do que a guerra. Eu acho que esse é o ponto que a gente está aqui. A gente está chegando numa conclusão que me parece interessante. Pode ser que nós sejamos falseados pelos fatos, mas me parece que o que está acontecendo é até mais grave que guerra e não pode ser combatido com tática, com estratégia de guerra. Porque a proximidade da população civil em relação aos traficantes e a própria polícia é um cenário extremamente delicado e perigoso. Mesmo porque a legitimidade do Estado é em perigo. Porque é claro que o Estado tem que respeitar. A coisa principal aqui é que, na minha opinião, concordo com vocês sobre é errado pelas autoridades usar o termo guerra. Porque o inimigo aqui é brasileiro. O inimigo aqui é cidadão brasileiro. Ele tem os mesmos direitos, claro, mesmos deveres também, mas os mesmos direitos do que os policiais. Claro que você não tem que justificar o traficante, justificar a violência e tudo isso, mas falar em inimigo e fazer repressão e usar o termo guerra pode acabar com o que seria uma aplicação irregular da pena de morte. Porque é inimigo, você mata, mesmo que a pena de morte não seja legal. Claro. Jovens que habitam em comunidades pagam um preço muito alto. Todo jovem sofre uma repressão muito grande porque ele automaticamente passa a ser associado ao crime organizado, ao tráfico de drogas. Eu acho que esse é um ponto que nos permite até pensar algo que a gente tinha discutido no bloco anterior, que é justamente por isso, pelo fato do criminoso, quando ele é preso, ele sai daquela situação de indefinição e indistinção e vai para dentro do presídio, ele consegue se organizar melhor ali do que em meio ao espaço populoso, labiríntico, onde tem uma maioria de trabalhadores. Aquele espaço, do ponto de vista da organização, da empresa criminosa, é muito mais complicado. Presídio é espaço urbano, labiríntico, denso de população, mas de todos... Mas não de todos criminosos. Claro que não. Tem muitas pessoas com crimes pequenos e tudo isso, mas são todas pessoas que estão de um lado da barricada. Eu não diria tem o Estado de uma parte os presos de um outro. É claro que este Estado não é bom. Seja labiríntico. Né? O presídio, teoricamente, é um lugar que você tem uma capacidade de vigilância muito maior do que teoricamente. Você tem teoricamente, na concepção originária do presídio, você pode vigiar ininterruptamente. Mas o panóptico surge dentro dessa lógica. É claro que com a superpopulação você perde essa capacidade. Se torna labiríntico porque tem
Muita gente. E você não pode observar, você não pode... Mas é muito diferente de uma estrutura de uma, Claro, uma fisicamente comunidade. labiríntica. Agora, eu Mas- queria... Você quer... Queria colocar Claro. uma coisa que a gente não tá discutindo também. O outro lado, a gente está falando, eu falei do policial, mas o outro lado, o poder sedutor que o tráfico traz aos jovens da comunidade. Tá. Isso é uma coisa que a gente tem que colocar para um garoto que, se fosse trabalhar, ganharia um salário extremamente baixo, Ínfimo. mas ele no tráfico, ele vai ter um status, vai ter na comunidade, vai ter Mesmo que status. efêmero, né? Mesmo que efêmero, muito rápido, mas a mortalidade. dar um poder e um status Reconhecimento. na comunidade, um reconhecimento, até um poder de justiça imediata que ele acaba fazendo em pequenos conflitos na comunidade, e inclusive pode ser um herói para as meninas e pode ter várias namoradas, e é um status que também é sedutor. Claro. Então, assim como o Estado não leva corações de mente, o Estado não leva ação social, o Estado não leva apoio a essa comunidade, o crime acaba levando uma lógica de status, de poder e de enfrentamento com as forças regulares do Estado muito grande. E esse pertencimento ao tráfico, esse poder que ele tem, é muito sedutor para um jovem de 18 anos portar um fuzil na comunidade, acaba sendo sedutor.